Olá, seja muito bem-vindo à nossa mentoria Saúde em Dia. E agora, para a segunda aula, o segundo conteúdo aí que a gente vai transmitir, como eu falei, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre o questionário de rastreamento metabólico. Na verdade, a gente vai falar bastante, inclusive, eu vou explicar como que funciona e você vai ver aí, logo abaixo do vídeo, um arquivo que você pode baixar. Na verdade, esse arquivo você vai acessar o questionário de rastreamento metabólico para preencher. Entra em contato com a gente, dizendo aí quando você acabar de preencher, né, comunicando que você preencheu, para que a gente possa fazer essa análise e aí seguir, né, com o processo. Né? O questionário de rastreamento metabólico, ele é utilizado também para personalizar, né, essa jornada, essa dinâmica que nós temos aqui. Então, o que você vai encontrar nesse questionário de rastreamento metabólico, se você ainda não teve contato com essa ferramenta? Algumas perguntas em relação a sinais e sintomas. Né? Você tem dor de cabeça, você tem constipação, você tem problema com inchaço, você tem olheira, você tem queda de cabelo. Então, está ali uma série de sinais e sintomas que, caso você tenha, você vai marcar, mas você não vai só marcar, tipo, eu tenho isso aqui. Não. Existe uma numeração, né, onde é feita uma classificação. Então, se você não tem o sinal e sintoma, então ali você não se preocupe, eu acho que tem a parte do zero, né? Ou seja, você não sente nada em relação a isso. Ou se você, de repente, por exemplo, vou colocar aí, você tem constipação, por exemplo, então você vai ver ali uma classificação que vai de 1 a 4. Então, em outras palavras, você vai encontrar lá, mas aqui eu coloquei de uma forma assim, bem simplificada, tá? Que diz o seguinte: se você marcar você está dizendo o seguinte: é eventual, tá? É de vez em quando que isso acontece, e quando acontece é fraco, não tem muita intensidade. Se você marcar o 2, a segunda opção, você está dizendo o seguinte: é eventual, ou seja, acontece de vez em quando, mas quando acontece é intenso, realmente é muito forte. Então, essa é a segunda opção. Na terceira opção, a gente já entra na parte da frequência, né, de ser frequente, né? Então, porque aqui a gente trabalha frequência e intensidade, né? Tanto o número 1 até o número 4. Então, no 3, significa que é frequente, ou seja, frequentemente aquele problema ele vem acontecendo, e quando acontece, acontece fraco. Ou seja, não, Fábio, olha, isso daqui realmente acontece com mais frequência, mas é suave, não é uma coisa grave, não me prejudica no meu trabalho, nas minhas atividades, mas é uma coisa realmente que incomoda, porque está sempre acontecendo. E o quarto ponto, o quarto item, o quarto fator aqui, você vai encontrar dizendo o seguinte: ó, é frequente e é forte, ou seja, esse é o ápice do problema, né? Quando você tem um problema em que a sua frequência ela é crônica, né? Ela não é uma coisa que acontece de vez em quando, uma coisa que sempre está acontecendo, de repente até todos os dias, e a intensidade disso não é fraca, é uma intensidade forte. Então, já é uma coisa que a gente deve dar bastante atenção. Mas a gente vai observar outros detalhes em relação ao QRM. A gente vê aqui, ó, a importância. Entender quais são os sinais e sintomas presentes. Por quê? Porque, às vezes, qual é a ideia que a gente tem? A gente está mais focado naquele problema mais grave. Então, a gente pensa assim, eu quero emagrecer, estou com excesso de peso. Né? Então, a obesidade. Então, vou focar nisso daqui. Não, de repente, tenho uma hipertensão. De repente, minha glicose está desequilibrada. De repente, eu tenho problema de mancha de pele, seja lá o que for. Então, aquilo que mais incomoda é o que a gente vai dar mais atenção e às vezes até esquece de outros sinais e sintomas, ou nem parou para realmente analisar quais são todos os sinais e sintomas, né? Muito menos frequência e intensidade deles. Então, o QRM nos ajuda a isso. A gente entender, né, ter uma visão mais ampla, mais abrangente, mais completa, vamos dizer assim, sobre os sinais e sintomas que estão presentes no momento. O que está acontecendo hoje, né, e que eu quero me livrar, né? Ou seja, são sinais e sintomas, são coisas desagradáveis, né? Sinais e sintomas ruins. Então, entender a frequência, como a gente já falou, entender a gravidade,
entender a localização, de repente é um sinal, um sintoma, ou um sintoma, que acontece num local específico. Ah, não, isso daqui é na cabeça. Não, isso daqui estou com inchaço que ele é específico das pernas, né? Não é do corpo todo. Então, a gente entender exatamente onde que o problema está acontecendo. Monitorar o progresso da jornada terapêutica, também vou me deter um pouquinho aqui para explicar, porque esse é um ponto muito importante. Você vai estar preenchendo isso com frequência no decorrer da mentoria. Então, a cada 30 dias, aproximadamente, 45, 60, dependendo aí, você vai preencher o QRM para quê? Para que a gente possa fazer uma avaliação, né? Uma comparação entre um QRM e outro. Então, você chegou, né? O QRM é o seguinte, todo sinal e sintoma que você marcar, que você tiver, você vai marcar com a pontuação que eu já expliquei, né? De 1 a 4. Essa pontuação ela vai ser somada com outros sinais e sintomas que você marcar também. E aí, dependendo do nível de pontuação, ou vai marcar muito ou vai marcar pouco. Marcar 4, está marcando muito. Marcar pouco, né? Marcar 1, vai estar marcando pouco. E isso sendo somado, no final, geralmente, pela minha experiência, dá em torno aí de 80, 90, às vezes passa até de 100, tá? Então, você tem aquela pontuação. Como é que funciona essa pontuação? Quanto maior for a pontuação, pior a condição de saúde da pessoa. E aí, como é que a gente faz? Depois de 30 dias, uma abordagem terapêutica já foi feita. Algumas coisas já foram eliminadas, alguns suplementos já foram utilizados. Então, a gente já tem aí, algo já foi feito em relação à saúde. Geralmente, né, eu não posso nem lembrar, não posso nem dizer casos em que a situação piorou durante esses 30 dias, assim, e de modo que o QRM se tornou pior. Mas, né, de repente, pode até acontecer. Geralmente, o que acontece? Depois dos 30 dias, quando o QRM é preenchido novamente, ele está menor, a pontuação diminuiu. Né? Então, por exemplo, você preencheu o QRM, deu 90, né, logo no início, você veio, começou a mentoria e tal. Passaram os 30 dias, você preencheu o QRM novamente, aí agora já deu 75, já deu 70, já deu 60, ou seja, diminuiu tanto a frequência como a intensidade, como até mesmo os próprios sinais e sintomas em si. Né? Então, tem sinal e sintoma que ali agora você nem vai marcar mais porque eles desapareceram. Né? Então, essa é a ideia, diminuir ao máximo a pontuação do QRM, ou seja, chegar ao ponto ali, de repente, não, talvez isso seja possível, né? Chegar ao ponto ali de marcar 0, ou seja, não marcar nada, sinto nada, estou muito bem, estou com a minha saúde ótima, né? Saúde em dia, saúde duradoura, saúde intensa, saúde ampla, não tem problema no meu emocional, não tem problema na parte cognitiva, não tem problema físico, tá? Tudo maravilha. Esse é o objetivo. Fábio, mas isso é praticamente impossível. Não tem problema, né? Como é dito, a gente mira na Lua, se a gente errar, a gente ainda está entre as estrelas. Né? A gente tem que ter um objetivo grande, porque senão a gente se acostuma e se acomoda com um estado de desempenho que é mediano, que é medíocre. Né? Não, se eu tiver um pouquinho mais, esse tipo de pensamento assim, ele não pode habitar na nossa mente, ele não pode fazer parte das nossas crenças. Então a gente tem que buscar o quê? Sempre o melhor. Né? Então, se a gente quer o melhor resultado, a gente vai tentar o quê? Equiparar isso. Né? O nosso desempenho ele tem que estar no mesmo nível do resultado que a gente quer. Né? Então, se a gente quer um ótimo resultado, a gente tem que ter um ótimo desempenho. Então, isso faz com que a gente fique motivado, inclusive, aí para fazer tudo que tem que ser feito. Então, esse ponto eu acredito que ficou bem claro, é um ponto muito importante, né? A gente poder fazer esse acompanhamento, esse monitoramento em toda essa jornada terapêutica aqui da Mentoria Saúde em Dia. Então, dar plena clareza ao mentorado sobre sua condição de saúde, né, como eu falei, às vezes a pessoa nem se atentou a certos detalhes em relação à sua saúde e o QRM traz clareza sobre isso. Personaliza a jornada terapêutica, né, porque cada um tem um sinal e sintoma diferente. Auxilia na identificação de correlações entre os sintomas. O que acontece? De repente, sintomas em certas áreas, né, em certos sistemas, certos órgãos, eles estão, de repente não, estão ligados, estão interligados com outros sistemas. Então a pergunta é, qual é o sistema ou órgão que se eu trabalhar ali
ele vai ter um maior impacto nas outras áreas, nos outros sistemas, nos outros órgãos, né? E aí a gente trabalha dessa forma, porque essa é uma forma estratégica de trabalhar a saúde. Então, geralmente, a gente faz um trabalho o quê? Gastrointestinal inicial, né? Porque o intestino, ele influencia todos os sistemas do nosso corpo. Então, quando a gente tem um intestino saudável, geralmente a nossa saúde é saudável. Quando a gente tem um intestino que está sujo, que está hiperpermeável, que está com desbiose, ou seja, alteração na microbiota intestinal, então a gente vai ter problemas em outros sistemas e isso vai se apresentar com sinais e sintomas, né, em outras áreas. Então, entender isso também é importante para o nosso planejamento. E nos conscientiza sobre as consequências da negligência em relação aos menores problemas e também permite nos antecipar ao menor indício de problema e reverter o quadro com precisão e mais rapidez. O que acontece? Lembra que a marcação de número 1, a primeira marcação, se você marcar um sinal e sintoma, é o quê? Eventual e fraca. Ah, Fábio, acontece de vez em quando e quando vem é tão fraquinho assim, né? Deixa isso para lá. Não. Então, é um ponto de atenção, porque esse problema ele pode evoluir, né, se não for dada atenção a ele. Então, a gente também marca, a gente também considera, apesar de não, de repente, não ser o foco, né, do trabalho inicial, mas é algo que deve ser levado em consideração para que não venha evoluir. Então, o menor problema ele não pode ser desprezado. Por quê? Aquilo que é pequenininho, de repente você vai até observar isso na sua vida, né? Alguma coisa que de repente, até em outra área, alguma coisa que surgiu, mas surgiu pequenininho, era um probleminha bobo e tal, e você deixou para lá, e a coisa depois, no decorrer do tempo, acabou se agravando. Todo problema que é lançado para debaixo do tapete, você tem a certeza que em algum momento ele vai surgir, e geralmente, quando acontece, ele vem com uma dificuldade maior, né? Se antes estava num nível fácil, easy, né? Agora ele já vem já num nível hard, né? Bem mais difícil para resolver. Então, ao menor indício de problema, a gente já toma as medidas, né, necessárias e a gente vê realmente o problema resolvido. E aí diminui a pontuação do QRM e isso significa o quê? Qual é a tradução disso? Estou ficando mais saudável, tá bom? Então, na próxima aula, no próximo conteúdo, a gente vai falar sobre a busca pelas causas, né, que se a gente tem um problema, qual a primeira pergunta que a gente faz? Quais são as causas, né? Então, a primeira pergunta não é o que eu vou tomar. Qual é o remédio que é bom para isso? Qual é o produto que é bom para isso? Não é essa a primeira pergunta. Apesar dela vir logo depois, mas a primeira pergunta é o que pode estar causando esse sinal ou esse sintoma na minha vida, no meu corpo, seja o que for. Ok? Então, nos vemos na terceira aula. Deus te abençoe.